Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo de atualização sobre o fundo imobiliário IRDM11 e tentar entender se ele ainda é um fundo muito interessante para se investir ou não. Porque, na verdade, o IRDM11 ele é um fundo imobiliário de papel gerido pela Iridium, que é uma gestora muito reconhecida. Ele fez o seu IPO na Bolsa de Valores lá em 2018. Isso aqui é um ponto extremamente interessante, porque quanto mais histórico a gente tem de um fundo imobiliário, mais fácil é de analisar ele, porque a gente consegue ver o que ele fez no passado e com isso ter uma base um pouco melhor do que ele pode fazer no futuro. E atualmente, o patrimônio líquido desse fundo imobiliário é de mais de 3,3 bilhões de reais. Realmente é um valor muito grande, ele é um dos maiores fundos imobiliários de papel da Bolsa de Valores, e ele conseguiu crescer tanto assim, nesse período aí de 5 anos mais ou menos, isso porque até o ano de 2023, até o ano atual, o IRDM11 ele era considerado por muitos o melhor fundo imobiliário de papel da Bolsa de Valores. E atualmente esse título que ele tinha de melhor fundo de papel acabou meio que caindo. E aqui a gente vai comentar se ele tem capacidade de voltar a ser o melhor fundo imobiliário da Bolsa. Então, basicamente, aqui a gente consegue ver a cotação dele nos últimos 5 anos. E se você reparar aqui, próximo da faixa dos 95, 100 reais e traçar uma linha, você vê que na grande maioria dos períodos ele estava acima do seu valor patrimonial. Vale aqui destacar que o valor patrimonial de um fundo de papel é basicamente o quanto ele tem para receber dos seus CRIs. Ou seja, um fundo imobiliário de papel, se negociado com ágio, se negociado acima do valor patrimonial, quer dizer que o mercado está falando, olha, esse fundo é tão bom, mas tão bom, que compensa você pagar mais do que ele vale, de tão bom que ele é, para você ter uma maior segurança, para mesmo assim da rentabilidade compensar, por vários fatores. Então, por isso que ele era considerado um dos melhores fundos, porque desde sempre, desde muito cedo, muito pouco tempo depois do seu IPO, ele começou a ser negociado com ágio 5, 10, 15% acima do valor patrimonial, e assim ele permaneceu até a crise de 2020, quando ele deu uma breve oscilada ali próximo do patrimonial, e mais recentemente agora, quando ele acabou caindo para bastante abaixo do patrimonial. 3%, mas ele chegou a cair mais aqui algumas semanas atrás. E basicamente, quando um fundo imobiliário de papel cai abaixo do patrimonial, é o mercado falando exatamente o oposto do que quando ele está acima, né? O mercado está falando basicamente que ele é um fundo que ele não é tão interessante assim, e você só vai aceitar comprar ele se você ganhar um rendimento muito maior, se você pagar menos do que ele realmente vale. Isso que significa um fundo de papel ser negociado abaixo do valor patrimonial. Mas cabe a nós investidores ter aí uma maior certeza se realmente essa visão do mercado está certa ou não. Mas atualmente aquele fundo imobiliário, aquele IRDM, que era negociado a 10, 15% acima do valor patrimonial, acabou que não existe mais. E o que a gente tem hoje é um fundo que negocia muito em linha com o seu valor patrimonial. E basicamente, por que ele caiu tanto? Aqui a gente consegue ver o rendimento por cota desde maio do ano passado, isso mês por mês, até abril desse ano. E aqui a gente consegue ver que esse rendimento ele vai caindo mês a mês por vários problemas que o IRDM vem enfrentando. Bem, primeiro é a queda da inflação. O IRDM, os títulos que ele tem, os CRIs que ele tem, são muito atrelados à inflação. Com a queda da inflação, consecutivamente ele vai acabar recebendo menos e também acabando pagando menos, mas ele também vem passando por uma série de problemas que a gente vai explicar nesse vídeo daqui. Um outro ponto também muito interessante de ser analisado é que o valor patrimonial de cota dele também vem caindo. Lá em maio do ano passado, ele era R$ 96, R$ 97 reais, e atualmente está abaixo dos 90. Então, com o tempo, ele vai perdendo esse valor patrimonial. Isso daqui é muito por conta da marcação a mercado dos seus CRIs e pela alta da taxa de juros. Como a taxa de juros subiu muito, a inflação acabou caindo, a marcação a mercado dos CRIs que ele possui em portfólio acaba caindo, e isso acaba penalizando bastante o valor patrimonial desse fundo. Mas será que o IRDM11 ele ainda tem potencial para voltar a ser um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores? E é exatamente isso que a gente vai começar a falar agora. Mas vale lembrar que a gente está no meio do vídeo, e se você for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui, mas se você for novo, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. Tá bom? Mas agora vamos continuar com o nosso vídeo, e agora sim a gente vai começar a falar se o IRDM11 ele tem potencial ou não de voltar a ser um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então, atualmente, quando a gente olha a carteira do IRDM, quando a gente olha onde ele está investindo
investindo aqueles 3,3 bilhões de reais que ele tem sobre gestão, majoritariamente, quase aqui 70%, está investido em CRIs. Ele tem também um pouco em outros fundos imobiliários, ali por volta de 20%, e ele tem também um tanto aqui em caixa em outros fundos imobiliários de renda fixa, que são aí alguns fundos que vão pagar um pouco maior do que a Selic. Então aqui a gente consegue ver que ele majoritariamente investe em CRIs. E quando a gente olha a taxa desses CRIs, o quanto que esses CRIs estão pagando para o IRDM, a gente consegue ver que a grande maioria, quase 60% do patrimônio, está atrelado em CRIs, que por sua vez são atrelados ao IPCA, a uma taxa de 8,53, uma taxa muito interessante. Vale aqui lembrar que para você saber quanto que você vai realmente receber investindo no IRDM, você tem que pegar esse 8,53 e fazer aí menos 1%, que seria a taxa de administração desse fundo imobiliário. E com isso você chegaria em algo ali próximo a 7,5%, que seria na verdade quanto que você receberia no valor patrimonial investindo no IRDM. E o IRDM ele vem passando por alguns problemas em relação a alguns fundos imobiliários que ele tinha em portfólio e que na verdade ele está tendo que vender com prejuízo, como por exemplo é o caso do Deva e do Versalhes. Esses dois outros fundos imobiliários que o IRDM tinha em portfólio vêm passando por problemas extremamente sérios de inadimplência. Eles tomaram um risco muito alto e isso acabou dando muitos problemas para esses dois fundos. E o IRDM tinha eles em portfólio e acabou comprando as cotas desse fundo imobiliário lá próximo dos R$100 e aqui está tendo que vender a 60, por exemplo. Isso diminui o rendimento, porque quando um fundo imobiliário vende a cota de um FII com prejuízo, ele precisa retirar dos rendimentos daquele mês o respectivo prejuízo que ele teve com aquela negociação. Então, se ele teve um prejuízo de, por exemplo, R$1 milhão, ele precisa diminuir R$1 milhão dos rendimentos para aí compensar esse prejuízo e meio que tampar o buraco que esse prejuízo causou. É uma regra que todo fundo imobiliário tem que seguir. E aí fica a grande pergunta, será que foi um erro de investimento? O Iridium investir no Deva, investir no Versalhes, investir no Hectare também, que não está nessa lista daqui, mas também vem passando por vários problemas? E bem, na minha opinião, não foi. Foi, na verdade, um acerto muito grande. O que aconteceu é que o IRDM, em 2020, 2021 e 2022, conseguiu ganhar muito dinheiro investindo nesses fundos mais high yield, porque ele conseguia comprar cotas na emissão e vender um valor muito superior e pagar toda essa diferença de valor como rendimento. Então o IRDM ele acabou pagando muitos rendimentos nos últimos anos e o que a gente está vendo agora é um efeito colateral de tudo isso, um efeito colateral nesses fundos imobiliários terem tomado um risco demasiado. Mas na verdade, se a gente for fazer a conta, a gente vai ver que foi na verdade um grande acerto o IRDM ter investido nesses fundos, porque ele conseguiu ganhar muito mais dinheiro do que ele está perdendo agora. Só que na verdade ele já pagou por todo esse lucro que ele teve e agora ele ficou só com esse prejuízo que ele vai ter que assumir. Então na verdade é um ponto negativo do IRDM, um momento muito ruim que ele vem passando atualmente, tendo que assumir esse prejuízo. Mas na verdade o lucro que ele teve, que foi muito maior, ele já pagou nos outros anos. E aqui um outro ponto muito importante do IRDM é essa parte de negociação de CRIs. O IRDM ele era considerado um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores porque ele conseguia fazer essa parte de negociação de CRIs muito bem. Então, na verdade, ele conseguia comprar um CRI a um determinado valor e depois vender ele um pouquinho mais caro alguns meses depois. Ele tinha uma grande capacidade de fazer isso e ele comprar mais barato e vender um pouquinho mais caro proporcionava um lucro muito interessante que ele pagava como dividendo. E tem até vídeo aqui no canal mostrando que, na verdade, lá em 2021, 2022, ele conseguia pagar ali por volta de 15, 20, às vezes até 30% a mais do rendimento recorrente, só com a parte de negociação de CRIs e negociação de fundos imobiliários. E, na verdade, esse momento atual acabou secando com essa forma de gerar valor do IRDM. Como, na verdade, os CRIs acabaram caindo muito de preço, ele não está conseguindo fazer esse trade da forma que fazia antes. E a mesma coisa vale para a parte de negociação dos fundos imobiliários. Ele era muito bom em perceber aí algumas oportunidades de mercado, comprar um determinado valor, vender um pouco mais caro um tempo depois. E, na verdade, como tudo caiu bastante, ele não está conseguindo fazer isso com lucro, porque ele acabou comprando num preço lá em cima e como caiu muito, ele precisa esperar agora voltar até aquele preço para depois sim voltar a negociar, aí voltar a fazer esses trades.
trades. Então, muito provavelmente ele volte a fazer esses trades, só que muito provavelmente também isso vai demorar alguns anos para acontecer. A gente tem que esperar aí os preços voltarem a patamares como eram antes, para que depois sim ele consiga fazer isso de uma forma mais interessante. E a mesma coisa vale também para a negociação de fundos imobiliários. Aqui desde dezembro desse ano, desde o ano passado de dezembro, ele vem tomando prejuízo com a negociação de fundos imobiliários. Isso na verdade porque ele vem assumindo alguns prejuízos que ele teve, que na verdade ele acredita que é muito mais interessante ele vender uma cota, por exemplo, do DEVA a R$60 do que esperar o que vai acontecer nos próximos anos. Na visão do IRDM, isso faz mais sentido. Então ele vem aos poucos realizando esse prejuízo, e ele vem fazendo isso aos poucos porque o prejuízo que ele realiza aqui impacta diretamente nos rendimentos que ele tem que pagar no mês, como já foi explicado. Então, na verdade, o IRDM ele é um fundo muito interessante, mas que ele vem passando por um momento muito complicado. E, na minha opinião, existem outros fundos imobiliários muito mais interessantes para se investir, como, por exemplo, o CPTS e o KNCR. E eu vou estar sugerindo aqui para você um vídeo desses dois fundos imobiliários que eu estou citando agora. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.